Bem, pessoal, semana passada, quarta-feira passada, nós tivemos uma aula presencial e a gente começou a falar sobre o CAPS, né? Então, falamos na questão do monitoramento, que é feito lá no CAPS, o monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Falamos com relação é, a função do CAPS, né, que ele é porta de entrada, né, ele que organiza toda a rede de saúde mental do município, e falamos a questão dos tipos de CAPS, né, terminamos aí nos tipos de CAPS, que nós temos CAPS 1, 2 e 3, que fazem atendimentos a adultos, né, e a prioridade são pacientes em crise, né, e os demais pacientes que estão leves, que estão estáveis, que estão em manutenção, eles sejam atendidos na estratégia. Mas isso não quer dizer que lá no CAPS esses pacientes não sejam atendidos, eles serão atendidos, né, mas a prioridade são pacientes realmente em crise. Nós temos o CAPS I, que é o CAPS infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes, e o CAPS AD, que atende pacientes adultos com transtornos mentais, desencadeados pelo uso do álcool e da droga, né? E aí eu falei para vocês também que nós tivemos uma ampliação desses CAPs, né? Nós temos CAPs 3, 24 horas todos os dias, e o CAPS AD também 24 horas todos os dias. Tanto no CAPS 3 quanto no CAPS AD, que atendem 24 horas, eles têm leitos, né, de internação, onde o paciente pode ficar 10 dias intercalados nesse atendimento tipo internação e 7 dias consecutivos, tá certo? Isso vai depender, logicamente, do estado, né, do quadro do paciente, tá bom? E daí nós começamos a falar um pouquinho sobre a portaria 336, tá, de 2002, que é a portaria que fala sobre as atividades do CAPS. Como eu falei para vocês, lá no CAPS, o paciente ele não fica ocioso, ele tem que estar produzindo, tá? E lá existem várias oficinas, uma equipe multiprofissional que faz esse trabalho com eles, seja artesã, seja psicopedagogo, terapeuta ocupacional, nós da enfermagem podemos estar também fazendo oficinas, podemos e devemos estar fazendo oficinas com eles. Outros profissionais de outras instituições são convidados a fazer essas atividades, então, assim, eles estão sempre ocupando a mente, tá? E além das consultas, né, com psiquiatra, com psicóloga, com a enfermagem, certo? Então, aí, aqui na portaria 336, ela fala com relação às atividades que podem ser desenvolvidas no CAPS. Então, nós temos o atendimento individual, né, onde o paciente individualmente vai ser atendido, né, seja numa consulta com o psiquiatra, seja numa consulta com o psicólogo, com o enfermeiro, com o assistente social. Aí, quando a gente fala nesse atendimento individual, pessoal, nós temos que ver que mesmo com o atendimento individual, esse paciente tem que ter um acompanhante, tá? Um acompanhante que trabalhe, né, que entenda o tratamento, que compreenda as informações, as orientações que são dadas pelo profissional, tá certo? Porque muitas vezes o paciente, ele diz assim, eu tomo aquela medicação branquinha, né? Então, se a gente não tiver isso anotado no prontuário, como é que a gente vai saber que medicação branquinha é essa? Né? Que comprimido branco é esse? Então, a importância do paciente com o acompanhante é máxima, é extrema, tá? Inclusive, tem psiquiatras que não atendem o paciente com transtorno mental se ele não tiver o acompanhamento, né, de alguém, de um familiar, de um cuidador, certo? Para que ele compreenda o tratamento e a medicação e tudo que for orientado para esse paciente, tá? Nós temos o atendimento em grupo, que são as rodas de conversas, que são as oficinas,
que são os grupos terapêuticos, que a gente vai falar mais na frente, temos uma aula específica de grupos terapêuticos, né? E nós temos o atendimento para a família. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, a família ela precisa ser assistida. Nós não podemos trabalhar só o paciente, nós precisamos ter um olhar, um acolhimento para essa família, porque a gente tem que entender que a família ela também sofre, certo? Ela precisa de atenção, muitas vezes a gente até com essa visão para a família, a gente acaba descobrindo que algum ente da família está desenvolvendo depressão, está em sofrimento psíquico, e a gente tem que ter esse olhar e prestar esse atendimento à família. E aí nós temos, né, as atividades comunitárias, que como eu falei para vocês, o objetivo do CAPS é a ressocialização, então a gente insere esse paciente realmente na comunidade, né? Então tem um forró lá na assistência social com os idosos, vamos levar o paciente. Tem um carnaval, vamos levar o paciente, né? Tem um circo, vamos levar o paciente. Vamos, tem uma atividade com a fisioterapeuta lá na praça, vamos levar o paciente, tá certo? Então, a gente está sempre nessa atividade comunitária, buscando, né, espaço para o paciente, buscando que ele desenvolva esse processo de ressocialização e a sociedade veja que eles são pessoas que podem, sim, estar no convívio da sociedade, tá? E outra atividade aí da portaria 336 são as reuniões de organização do sistema, tá? Que reuniões de organização do sistema são essas? Aí eu chamo a atenção para duas coisas que acontecem nessas reuniões. Primeiro, é uma reunião onde todos os profissionais, né, se reúnem para organizar o serviço, para organizar um evento que vai ter no CAPS, para ver onde é que a gente precisa melhorar, né? Questão realmente burocrática e de organizar a assistência em si, tá? E outra coisa que ocorre, que está lá na portaria, lá no manual do CAPS, é que todos os profissionais devem se reunir quinzenalmente para fazer o que a gente chama de plano terapêutico singular, que é o PTS, plano terapêutico singular. E esse plano, pessoal, ele deve ser feito a cada 15 dias com os pacientes que adentram no serviço, que são admitidos no serviço, tá? Então, o paciente chegou há 15 dias atrás, tá? Digamos que chegaram 2 pacientes nesse período de 15 dias. Então, a gente senta, né, e faz o plano terapêutico desse paciente. Todos os profissionais que já assistiram, que já observaram esse paciente, vão dizer como é que vão cuidar dele, e daí todos colocam isso aí no prontuário do paciente. E daí, pessoal, infelizmente isso não acontece. Por quê? Não é que os profissionais não queiram, é devido à demanda que é muito grande, né, e também a carga horária dos profissionais que são diferentes, certo? Por exemplo, nós temos psiquiatras, tem CAPS, né, que tem psiquiatra todo dia, mas tem CAPS que tem psiquiatra uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá? Então, como é que a gente vai tirar um dia para essas reuniões, tirar um dia para esses planos, ou um turno para esses planos, certo? E a demanda que já está grande, como é que vai ficar? Então, muitas vezes, o psiquiatra não participa, certo? Às vezes, nós temos psicólogas que atendem 20 horas, tá? 20 horas dá 2 dias e meio, ou todas as manhãs, ou todas as tardes, né? Como é que a gente pode tirar um dia ou um turno para essa psicóloga, que ela já tem uma agenda de atendimentos, tá? Então, assim, devido à demanda e à carga horária, nem todos os profissionais têm condições de participar dessas reuniões, tá? Então, assim, a gente faz com quem pode participar e a gente vai tentando encaixar aí os pacientes, vendo, né, como cada profissional pode estar trabalhando e vai colocando no prontuário, tá certo?
Com relação a nós da enfermagem, nós temos que fazer o nosso PTS porque o nosso Corém nos cobra, né? Quando eu era enfermeira do CAPS, certo? Então, o CAPS sempre cobrava a questão do PTS dos pacientes, certo? E lá eu tinha que mostrar porque nem sempre eu fazia, mas eu acabava fazendo aí e incluindo os demais profissionais, tá certo? Com relação a essa supervisão clínica institucional, vamos falar da supervisão clínica. A supervisão clínica, ela ocorre através de uma capacitação que os profissionais do CAPS têm quando esse CAPS é aberto, tá? Se algum profissional entrar no CAPS quando ele já foi aberto, então cabe o coordenador, cabe os profissionais do CAPS capacitar esses profissionais que estão entrando, certo? E volta e meia, nós, quando temos essa supervisão clínica, o profissional, né, ele fica nos orientando como trabalhar em certos casos, em certas demandas, tá certo? Já a supervisão institucional é quando o Ministério da Saúde manda os seus fiscais no CAPS para fiscalizar o serviço, né, para olhar como é que o serviço está andando, está funcionando, se está ocorrendo uma melhora dos pacientes, como é que está a infraestrutura, como é que estão os recursos humanos, tá? Então, a supervisão institucional é quando os fiscais do Ministério da Saúde manda fiscalizar realmente o serviço do CAPS. E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos medicamentos, tá? O Ministério da Saúde, hoje, ele orienta que todo CAPS tenha sua farmácia própria, tá? Para quê? Para que haja um controle desses medicamentos psicotrópicos. Porque, infelizmente, a gente sabe, até creio que a gente já comentou aí, que né, uma pessoa toma diazepam e daí é amiga de um médico e o médico dá a receita de diazepam e ela pede a receita para o pai, para a mãe, para a irmã e ao final ela está estocando essa medicação na casa dela e faltando para os demais pacientes, tá? Então, para que haja um maior controle, o Ministério da Saúde recomenda-se que a farmácia dos psicotrópicos seja dentro do CAPS, certo? E também para facilitar a questão da acessibilidade, né, que é um dos desafios que a saúde mental encontra, né, a questão do acesso, certo? Então, o paciente sai da consulta do psiquiatra, já passa na farmácia que é dentro do CAPS, já pega sua medicação, já vai para a sua casa, certo? Então, ajuda nessa acessibilidade. E daí, pessoal, lá na farmácia do CAPS, nós temos 2 tipos de medicamentos, que vocês encontram falando aqui, ó. Medicamentos básicos e medicamentos excepcionais. Que medicamentos básicos são esses? Como a gente tem alguns pacientes lá no CAPS, e daí esses medicamentos, esses pacientes usam medicamentos para hipertensão, para diabetes, sentem dores de cabeça, precisam de analgésicos, anti-inflamatórios, tá certo? Então, o que é que acontece? A enfermagem, que é responsável pela medicação dos pacientes que ficam em sistema intensivo, que passam todos os dias lá, ou semi-intensivo, que fica alguns dias. Então, a enfermagem é responsável por esse medicamento. Seja o medicamento controlado, né, para o transtorno mental, seja o medicamento para outra patologia que esse paciente tenha, certo? Então, o que é que acontece? A enfermagem, né, o enfermeiro, ele faz uma lista dos medicamentos, que são esses medicamentos que são distribuídos nos postos de saúde, que são os medicamentos básicos. Então, ele faz uma lista, entrega ao farmacêutico do CAPS para que ele
né, faz o pedido dessa medicação e essa medicação vem para o CAPS, certo? Então, quando chega, a enfermagem faz suas prescrições e pega esse medicamento e tranca lá esses medicamentos básicos que vêm para os postos de saúde. Então, ela pega, né, no nome dos pacientes que fazem uso, certo? E tranca lá no posto de enfermagem. Então, tem um armário, deve-se ter um armário lá no posto da enfermagem, trancado com chave, certo? Para esses medicamentos básicos, tá? Para o uso dos pacientes que ficam lá em sistema intensivo e semi-intensivo, certo? E os outros medicamentos que tem na farmácia do CAPS são os medicamentos excepcionais, que são os medicamentos controlados, que aí é para a população em geral, certo? Que são os psicotrópicos, tá? E que a enfermagem também é responsável por esses medicamentos dos pacientes que estão lá em sistema intensivo e semi-intensivo. Então, ela vai até o psiquiatra, pede para ele prescrever, né, os medicamentos de cada paciente que fica lá em sistema intensivo e semi-intensivo e pega esses medicamentos e lá deve-se ter outro armário para esses medicamentos excepcionais, tá certo? Também com chave, tá? Para que haja, né, um controle aí e uma segurança com relação a esses medicamentos. Ok, pessoal? Então, nós temos que ver que a enfermagem ela é responsável por esses medicamentos básicos e pelos medicamentos excepcionais, certo? E esses medicamentos excepcionais, né, eles também são distribuídos para a população em geral, tá certo? Tranquilo? Então, todo posto de enfermagem precisa estar trancado, tá? Para que não ocorra saída desses medicamentos, certo? A enfermagem tem que controlar esses medicamentos, ok? E daí, para encerrar o CAPS, nós temos aí nossos parceiros. Quem são nossos parceiros? A família. A família é o nosso principal parceiro, certo? A família tem que nos ajudar na assistência desse paciente, no acolhimento desse paciente, no tratamento desse paciente, para que a gente veja uma melhora, consiga uma melhora cada vez mais rápido desse paciente. E a comunidade. Por isso que a comunidade ela precisa ser trabalhada, certo? E aqui a gente termina o CAPS e vamos falar nos outros programas agora, certo? E daí, o primeiro programa que a gente vai, aliás, o segundo programa que a gente vai falar aí da RAPS é o programa de volta para casa. Então, vamos entender como é este programa. Esse programa, ele tem como público-alvo os pacientes que estão em longo período de internação psiquiátrica, tá? Tem literaturas que dizem que para entrar nesse programa, né, que é o PVC, Programa de Volta para Casa, esses pacientes têm que ter mais de 2 anos de internação psiquiátrica, certo? Mais de 2 anos aí de internação psiquiátrica fazem com que o paciente que está internado em um hospital psiquiátrico possa entrar aí no programa, tá? Então, o que é que acontece? Como a gente viu, né, o PENASH, que é aquele programa de avaliação, ele vem, né, e fiscaliza o hospital psiquiátrico. Então, ele vê que aquele hospital já vai fechar, certo? Então, ele já orienta, né, esses profissionais do hospital, que ele já encaminha esses pacientes para as suas residências, né, de volta para as suas casas. E daí tem hospitais que inserem esses pacientes no PVC, né, no programa de volta para casa, certo?
E daí, essas pessoas, né, elas precisam, para entrar no programa, serem acompanhados pelo CAPS, tá? Então, tem que ter um CAPS na residência, no município dessa pessoa, para que ele seja acompanhado pelo CAPS. É tipo assim, ó, saiu do hospital psiquiátrico, mas vai ser obrigado a ser acompanhado pelo CAPS. Ele recebe para isso um auxílio no valor de R$ 240. Hoje, esse valor já está em 320, né? Não é grande, mas é um valor simbólico, certo? É um auxílio mesmo para que a família receba esse paciente, tá certo? E existe uma dificuldade nesse programa que é o quê? A documentação. Tem pacientes, tá, que não têm documentos. Então, como é que, né, ele vai entrar num serviço se ele abrir uma conta se ele não tem documentos, tá certo? Então, assim, é um desafio isso aí, tá? É um desafio abrir uma conta para esse paciente, tá? Mas se ele tiver a documentação, ele abre a conta na Caixa Econômica, porque o Ministério da Saúde manda diretamente esse valor para a conta do beneficiário, né, para a conta do paciente, e ele, através da Caixa Econômica, recebe esse dinheiro, tá certo? Outra coisa que acontece nesse programa, pessoal, é que o paciente, quando volta para a sua casa, né, volta para o seu município e vai ser acompanhado pelo CAPS, ele tem que permanecer acompanhado pelo CAPS, certo? Porque a cada ano que o paciente está dentro do programa, o CAPS manda um relatório para o Ministério da Saúde dizendo que o paciente deve continuar no programa, tá? Se o paciente ele sumir, ele não quiser ser acompanhado pelo CAPS, então o CAPS vai mandar o relatório dizendo que o paciente não pode permanecer no programa porque ele não quer ser acompanhado, não quer ser assistido pelo CAPS, tá? Então aí esse paciente sai do programa, ok? Vamos só acompanhar aqui esses slides, tá? Então, o programa de volta para casa é um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longo histórico de hospitalização. Reforçando para vocês, esse longo histórico são pacientes que estão em internação psiquiátrica há mais de 2 anos. Então, trata-se de uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com transtorno mental e dos processos de desinstitucionalização e redução de leitos nos estados e municípios, né? Que esse processo de eita, não sai não, pessoal. Desinstitucionalização e redução de leitos é justamente o fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? E o valor que seria para esses hospitais irem aí para a abertura e a ampliação de outros CAPs. O objetivo do programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com longa história de internação psiquiátrica, ou seja, tirar o paciente de dentro do hospital e levá-lo para o convívio social, e levá-lo para o convívio da família. O pagamento mensal de um auxílio reabilitação no valor de R$ 240 aos seus beneficiários, através do convênio entre Ministério da Saúde e Caixa Econômica, né? Esse valor hoje ele está de 320, tá certo? E realmente é aberta uma conta do paciente, no nome do paciente, na Caixa Econômica, e esse valor cai diretamente na conta desse paciente. O município de residência do beneficiário deve, para habilitar-se ao programa, ter assegurada uma estratégia no acompanhamento dos beneficiários e uma rede de atenção à saúde mental capaz de dar uma resposta efetiva às demandas de saúde mental.
A cada ano, o benefício pode ser renovado caso o beneficiário e a equipe de saúde que o acompanha entendam ser uma estratégia ainda necessária para o processo de ressocialização, de reabilitação. Então, é aquele que eu falei para vocês, né? Seu João entrou no programa de volta para casa. Daí, ele está sendo acompanhado pelo CAPS, há um ano que ele está sendo acompanhado. Quando fizer um ano, o CAPS vai mandar o relatório para o Ministério da Saúde e lá vai estar escrito que seu João vai continuar, deve continuar no programa. Então, aí é renovado o benefício dele, tá certo? Caso seu João não seja mais acompanhado, ele não quer ir mais para o CAPS, ele foi no início, mas agora não vai mais, tá? O CAPS não sabe nem notícias de seu João, tá? Mesmo fazendo aí as buscas ativas. Então, o CAPS vai mandar um relatório para o Ministério da Saúde dizendo que seu João deve ser descredenciado, deve sair do programa de volta para casa, porque ele não tem um acompanhamento do CAPS, tá? E daí, pessoal, o desafio, né, como eu falei para vocês, é justamente da documentação, certo? O paciente, alguns deles não têm documentos, tá? A família não deixou o documento lá no hospital, houve uma reforma no hospital e perdeu-se esses documentos. Então, se não tiver documento, a gente sabe que o paciente não consegue, aliás, ninguém consegue abrir uma conta em nenhum banco, né? Então, esse é o principal desafio de se entrar lá no programa, é justamente esse, a questão de não ter documentação, certo? Vocês estão me escutando, meninas? Direitinho? A câmera aqui não quis mais funcionar. Então, dando continuidade aí, nós vamos para outro serviço. Tudo tranquilo com relação ao programa de volta para casa? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a residência terapêutica, certo? Então, pessoal, o que é a residência terapêutica? Imagine uma casa como a nossa, certo? É, que tem os afazeres domésticos, né, que tem a questão dos conflitos, né, dentro da nossa casa. Então, assim é a residência terapêutica. Então, os pacientes que moram lá, a princípio, são pacientes que não têm nenhum familiar dentro ou morando no mesmo município. Então, digamos que seu João retornou, né, de um hospital psiquiátrico e ele não tem mais família, tá? Então, ele é um paciente que pode ir para a residência terapêutica. Por quê? Porque ele não tem família no município. Digamos que seu João nunca se internou, mas ele morava com a mãe, né, que era a cuidadora dele. E a mãe veio a óbito. Então, ele não tem mais ninguém no município. Então, ele é um paciente que deve ir para a residência terapêutica, certo? Quem envia esses pacientes para a residência terapêutica? O CAPS, tá? Por quê? Porque é o CAPS que presta assistência ao paciente que reside na residência terapêutica, certo? Então, para vocês verem, né, como o CAPS é a porta organizadora, é ele que organiza toda a rede, ele também organiza os serviços da residência terapêutica. Os profissionais do CAPS atendem na residência terapêutica, tá? Os pacientes da residência são assistidos no CAPS, ok? E daí, pessoal, então, na
burocracia, né, na literatura, na portaria, diz que paciente que more na residência, ele não pode ter nenhum familiar no município. Mas, infelizmente, né, nem sempre a realidade é igual ao que está escrito. E daí nós temos, sim, né, pacientes que residem, que moram na residência terapêutica e têm seus familiares no município. Só que esses familiares, eles não cuidam desse paciente, ou seja, ele é abandonado, tá? E daí a assistente social, né, juntamente com a justiça, já tentou fazer com que esses familiares acolham esse paciente. Mas eles, né, alegaram, apelaram, disseram que não tinham condições, não deram N motivos, e a própria justiça concluiu que eles não tinham condições de cuidar do paciente. Aí sim ele foi para a residência terapêutica, certo? Então, se vocês, né, encontrarem aí alguém que tem familiar no município e mora na residência, é devido a essas situações, certo? E daí, pessoal, a residência tem que ter cuidadores, tá? Geralmente, técnicos de enfermagem ficam lá nessa questão de organização da casa, organização de conflitos, né? Por quê? Porque todos os pacientes é para fazer as coisas dentro de casa, para fazer, né, alimentação, né, se vê se ele consegue fazer essa alimentação, lavagem de roupa, arrumação da casa, né? Então tem que fazer as tarefas. Isso é uma maneira também de ocupar a mente. E além disso, eles vão para os atendimentos, oficinas do CAPS, tá? Só que assim, tem residências que os pacientes não fazem isso. Esses serviços são terceirizados, tá? Como, por exemplo, no ICOL, a alimentação dos pacientes da residência vem do hospital, certo? Tem uma pessoa para fazer a limpeza da casa, tá? A lavagem das roupas. Então, os pacientes não fazem as tarefas domésticas, porém, são acompanhados pelo CAPS, tá? Essa residência terapêutica dão ao paciente a liberdade de ir e vir, certo? Eles são casas na zona urbana, geralmente no centro da cidade, tá? E as pessoas que moram lá, os vizinhos, ajudam nessa vigilância, nesse olhar para com esses pacientes, tá certo? Então, as pessoas costumam dizer, vi fulano, né, vi seu João passando por aqui, né, seu João estava indo lá para o CAPS, tá? Então, o cuidador, ele tem que ter essa noção de onde os pacientes vão e vêm, só que os pacientes são livres para ir e vir, tá certo? Mas dormem na residência, tem o controle aí do cuidador, tá? O cuidador também dá as medicações deles, por isso a questão de ser um técnico de enfermagem. Tem que ter também um vigia, né, um monitor de saúde mental, para estar também ajudando o cuidador nesses conflitos aí do dia a dia, certo? Então, vamos ler algumas coisas aqui, aí a gente fala mais detalhes da residência terapêutica. Então, a residência, né, são serviços terapêuticos residenciais. Deixa eu só puxar para Os serviços residenciais terapêuticos, residências terapêuticas, são casas localizadas no espaço urbano, constituída para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressas ou não de hospitais psiquiátricos, né? Como eu falei para vocês, pode ser que veio do hospital, ou possa ser que ele não tenha ninguém que cuide dele lá naquele município, certo? Então, embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas na cidade, devem ser capazes, em primeiro lugar, de garantir o direito à moradia das pessoas, egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na comunidade. A gente falou disso. Então, os direitos de morar e de circular nos espaços da cidade e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais direitos
porque se reconstituem com a implantação dos municípios de serviços residenciais terapêuticos. Sendo residências, cada casa deve ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmicas de seus moradores. Tem aquilo que eu falei para vocês, tem que haver essa liberdade, né, do paciente ir e vir, tem que haver esse respeito, tem que ver a questão dos conflitos, né, tem que realmente ocupar a mente desses pacientes, dar uma rotina para eles, uma dinâmica, tá certo? E os cuidadores, eles são responsáveis por fazerem esse papel, certo? Então, uma residência, aí tem os tipos de residência terapêutica, certo? Existe a residência terapêutica 1, que ela atende no máximo 8 moradores, e atualmente existe a residência terapêutica 2, que atende até 10 moradores, certo? Então, um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do coabitar e do circular na cidade, em busca da autonomia do usuário, certo? Então, imagine, pessoal, na nossa casa, né, que somos normais, existem conflitos, né, existem brigas. Então, lá na residência também. Então, o morador, o cuidador, ele também vai cuidar para que esses conflitos sejam minimizados, né, sejam sanados, certo? Então, cada residência deve estar referenciada a um CAPS e operar junto à rede de saúde, de atenção à saúde mental dentro da lógica do território. Então, os pacientes, eles têm que ter a rotina, tá, de frequentar o CAPS, certo? De ser acompanhado pelos profissionais do CAPS, tá? Então, todos os dias eles vão para lá, várias vezes no dia eles vão para lá, certo? Tranquilo com relação às residências, pessoal? Qualquer dúvida, meninas, vocês vão falando aí, certo? E daí nós vamos para outro serviço, que é o serviço de matriciamento, tá? Ou equipe de apoio matricial. O que é que seria esse serviço aí? Então, vamos imaginar, a gente já falou várias vezes com relação à própria estratégia, né, está assistindo os pacientes com transtorno mental, não foi isso? E cabe a nós, profissionais do CAPS, orientar esses profissionais da estratégia, certo? Para isso, a gente faz uma atividade, desenvolve uma atividade que é o que a gente chama de matriciamento. Então, o que é que acontece? Ó? Digamos que no município X, né, digamos que no ICOL, tenha 10 estratégias, né, seja distritos, sede, tá? E daí, os profissionais do CAPS vão lá na estratégia e dizem assim: oh, aqui no seu território, vocês têm X pacientes com transtorno mental. Desses X, alguns estão em manutenção, estão estáveis e outros estão em crise. Os estáveis, daria para vocês, como estratégia, trabalharem com esses pacientes, para que eles não precisem se deslocar até o CAPS, já que o posto de saúde é mais próximo, tá? E daí, vocês assistem esses pacientes que estão estáveis, com o nosso apoio, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai capacitando vocês. E caso esse paciente tenha crise, ou venha um paciente em crise, vocês mandam para a gente. Isso aí faz com que o CAPS desafogue, porque muitas vezes o CAPS está superlotado, porque ele atende todos os pacientes, tá? E daí o que é que acontece? A estratégia de saúde, o posto de saúde abraça essa ideia e diz, tudo bem, a gente vai trabalhar nessa parceria, tá? E isso é o que a gente chama de apoio matricial. E isso é o que a gente chama de matriciamento. Então, digamos que dos 10 postos, 6 estão trabalhando, né, no matriciamento, estão acolhendo os pacientes. Os 4 que não estão, isso não quer dizer que nós não vamos atender os pacientes deles. O CAPS vai sim atender os pacientes deles, né? Tanto os leves quanto os em crise,
certo? E daí, pessoal, o CAPS está sempre, né, junto dessas estratégias que fazem esse apoio matricial, tá? E para que se trabalhe nesse apoio matricial, nós temos 3 técnicas que eu vou explicá-las agora para vocês. Então, nós temos aí, ó, a interconsulta. Primeiro eu quero dizer para vocês que essas 3 técnicas, todas elas acontecem dentro do posto de saúde, dentro do território do posto de saúde, tá certo? Então, a interconsulta são os profissionais da estratégia, enfermeiro, médico, dentista, tá? Se houver psicólogo lá, se houver assistente social, que alguns, né, estados já têm, tá certo? Então, a interconsulta são os profissionais do posto de saúde cuidarem dos pacientes com transtorno mental, tá? Eles vão escutar, vão acolher, se precisar, vão prescrever medicamentos, né, vão orientar, tá certo? Então, eles sozinhos, só os profissionais da estratégia, atendendo os pacientes com transtorno mental dentro da estratégia. Isso é interconsulta. Consulta conjunta, junto, né? Então, algumas vezes, os profissionais da estratégia veem a necessidade de algum profissional do CAPS ir até lá na estratégia, tá? Então, nós vamos para um atendimento geral, nós vamos para rodas de conversas, nós vamos para orientações, tá certo? Não precisa ir todos os profissionais do CAPS, mas pode ir o enfermeiro, o assistente social, o psiquiatra, se for necessário, o psicólogo, tá certo? Então, quem vai mais? Nós da enfermagem e o pessoal da assistência social. Mas não é obrigado e só a gente não, certo? Então, aí, a consulta conjunta são os profissionais da estratégia, juntamente com os profissionais do CAPS, assistindo pacientes dentro do território da estratégia, lá no posto de saúde, certo? E visita domiciliar é aquela visita que a gente já conhece, né? Então, os profissionais do CAPS, juntamente com os da estratégia, vão fazer uma visita domiciliar, certo? Ou com o agente de saúde, tá bom? Então, veja bem, só recapitulando: interconsulta, só os profissionais da estratégia cuidando do paciente, acolhendo e assistindo o paciente com transtorno mental dentro do território da estratégia. Consulta conjunta, profissionais do CAPS junto com os profissionais da estratégia, acolhendo e assistindo os pacientes com transtorno mental dentro do território da estratégia. E a visita domiciliar, né, são os profissionais do CAPS e da estratégia indo até a residência do paciente dentro do território da estratégia. Então, o que é que eles têm de igual, esses 3? Que todos os 3 ocorrem dentro do território da estratégia. Tranquilo o matriciamento? Estamos já terminando a RAPS, viu? E daí, pessoal, nós temos o consultório de rua, que é outro tipo de serviço da RAPS. É outro tipo de serviço da rede de atenção psicossocial, certo? Então, o consultório de rua, pessoal, vocês imaginem os médicos sem fronteira, né, que fazem aquele trabalho brilhante, tá? Que é um trabalho de coragem, né? Porque tudo bem, né, que alguns recebem para estarem lá, mas é muita coragem de estarem lá, certo? É porque é um país novo, né, com costumes diferentes, então alguns riscos eles correm, tá? E isso é a política do consultório de rua, tá? No consultório de rua não vão só os profissionais do CAPS, vão os profissionais do CAPS,
junto com alguns profissionais da estratégia, junto com alguns profissionais da assistência. Então, assim, juntam-se vários profissionais e vão para a rua mesmo, tá? O nosso foco da atenção mental, da saúde mental, geralmente acolher esses pacientes com transtorno e tentar minimizar os problemas, tá? Então, quem é o público-alvo desses pacientes, do consultório de rua? Primeiramente, eram crianças e adolescentes usuários de álcool e drogas, né? Depois, o Ministério da Saúde ampliou, né? Então, hoje, são todas as pessoas com vulnerabilidade social. Tá? Então, são aquelas pessoas realmente que moram debaixo da ponte, que moram debaixo do viaduto, né, que moram em rua mesmo, tá? E veja que o objetivo não é levar esse paciente para dentro de um CAPS, não é levar o paciente para dentro de uma instituição, é prestar assistência lá onde ele mora, debaixo do viaduto, né, debaixo da ponte, na esquina, onde ele mora como morador de rua, certo? E aí, pessoal, nós não podemos chegar lá sozinhos, tá? Nós temos que nos juntar, que nos associar com alguma ONG, né, com alguma organização não governamental que já faça esse serviço, certo? Por quê? Porque eles são pessoas perigosas, eles são moradores de rua, a gente não sabe, né, a prática deles, a atitude deles se a gente chegasse lá sozinhos, certo? Imagina assim, a gente chegar numa Cracolândia, né? Então, por isso que a gente tem que chegar junto de quem já faz esse serviço, para que primeiro a gente busque a confiança dessas pessoas e depois a gente consiga fazer o nosso trabalho, que é minimizar os riscos, que é o que a gente chama de política de redução de danos. Então, o que é uma política de redução de danos? É a gente minimizar os riscos que aquele paciente está exposto, tá? Então, por exemplo, se a gente vai num grupo usuários de droga, como é que a gente pode reduzir esses riscos? Orientando, né, o uso de seringas individuais, né? A gente vai, né, ofertar essas seringas. Ver a questão, né, da sexualidade, orientar a questão do uso de preservativos, né, do cuidado com as promiscuidade, certo? Orientar os diversos parceiros aí, certo? Então, o objetivo daí é a gente minimizar os riscos que esse paciente já sofre, né, já está exposto por ele viver em vulnerabilidade social, certo? Então, primeiro a gente conquista, juntamente com uma equipe que já está lá, que já conquistou essas pessoas, e depois a gente começa as nossas orientações, nossos trabalhos, é, nossos, nossos procedimentos, certo? Então, vamos acompanhar aqui o slide. Os consultórios de rua estão sendo implantados no país como um empreendimento para a abordagem e a atenção psicossocial às pessoas com transtornos mentais em situação de grave vulnerabilidade social. Esse projeto tem se justificado pelo cenário epidemiológico e também pela expectativa de reduzir a lacuna assistencial voltada a esse público, especialmente crianças, adolescentes e jovens, certo? Isso aqui, pessoal, esse público foi no início do consultório de rua. Hoje a gente já trabalha todas as faixas etárias, certo? Ampliou-se para todas as faixas etárias. Seria uma ponte para a população que está à margem do sistema de saúde. Então, os consultórios de rua surgem na lógica de serviços substitutivos do SUS, né? A gente trabalha com os princípios do SUS, que é a universalidade, a questão do acesso, né, a acessibilidade, ao adotar a redução de danos como estratégia de aproximação e cuidado no espaço de rua. Então, essa redução de danos nada mais é do que a política de redução de danos, que tem como objetivo minimizar os riscos que esse paciente está passando, tá?
com o intuito de gerar ações integrais de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de cuidados primários articulados com as diferentes redes sociais de apoio. Por isso que quem vai para os consultórios de rua não são só profissionais de CAPS, são diversos profissionais também que prestam assistência a esse paciente no que ele precisa, seja na promoção, seja na prevenção, seja nos cuidados básicos, seja nas orientações, tá? São, portanto, dispositivos públicos, componentes da rede de atenção substitutiva em saúde mental, cujo objetivo principal é estender o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas em situação de rua, historicamente desassistidos e distantes dos serviços de saúde, né? Por que distantes do serviço de saúde? Porque a gente sabe que eles não vão sair, né, lá de onde eles estão, mesmo doentes, né? Mesmo com transtornos mentais, eles não vão sair de lá, ninguém se preocupa com eles, e levar para uma instituição, levar para um CAP, né? Por isso que nós, profissionais, que vamos até lá, certo? As ações de promoção, prevenção e cuidados primários são realizadas fora do ambiente institucionalizado. Então, é fora dos muros de uma instituição, é lá mesmo onde os moradores são abrigados, né? Onde eles moram mesmo, tá? Então, sendo o consultório de rua considerado como uma clínica inovadora a ser desenvolvida em contexto de rua, abandona a lógica da demanda espontânea, tão característica dos serviços de saúde, e da abstinência como método do cuidado. Para tanto, adota os referenciais da singularidade do sujeito, a integralidade do cuidado, a intersetorialidade das ações, a redução de danos, que é o principal foco, pessoal, dos consultórios de rua, é a redução de danos. Atuação no território, a cidadania, os direitos humanos e o acolhimento, tá? Então, por isso que a gente primeiro deve conquistar a confiança, né? Os profissionais devem primeiro conquistar a confiança do paciente, dessas pessoas, e depois a gente começa o nosso trabalho de promoção, de prevenção, de assistência realmente, certo? E para encerrar os nossos serviços, nós temos aí a unidade de acolhimento, certo? A unidade de acolhimento, pessoal, também é conhecida como Casa de Apoio Transitório, que é o CAT, Casa de Apoio Transitório, CAT, tá? Nós temos unidade de acolhimento, UA, né, como vocês estão vendo aí. Então, o que é que acontece? Imagine a residência, né, que a gente já viu. A unidade de acolhimento é uma casa, certo? Só que aqui, nessa casa, né, ele tem todas as características da residência terapêutica. O paciente tem toda a alimentação, o paciente é acompanhado pelo CAPS, os pacientes têm cuidadores, os pacientes têm tarefas, né, tem alimentação, tem higienização, tem os medicamentos nos horários certos. Só que a diferença da unidade de acolhimento para uma residência terapêutica é que aqui eles não podem sair, eles não têm direito à liberdade, tá? E eles são acompanhados pelo CAPS AD. Então, aqui, esses residentes, eles têm casas, esses moradores, eles têm familiares no município, certo? Só que eles estão nessas residências porque eles não conseguem sair do álcool e sair da droga, tá? Então, é uma estratégia para que eles passem um período sem o contato com o álcool e a droga, tá? E depois voltem para suas residências. Então, o que é que acontece? Seu João, é sempre seu João, né? Seu João faz o tratamento lá no CAPS AD. Ele é alcoólatra. Quando ele sai do CAPS, ele passa em frente ao bar, né? Quando ele sai do CAPS para ir para a sua casa, ele passa em frente ao bar. Aí ele não vai mais para casa, ele já fica no bar, tá? Então, os profissionais do CAPS veem que seu João não está conseguindo sair, por mais que se trabalhe isso lá no CAPS, por mais que ele use as medicações, mas ele não está conseguindo não fazer uso do álcool. Então, o que é que acontece?
o seu João é colocado na unidade de acolhimento, é colocado nessa casa, onde ele não vai ter o contato com álcool, certo? E o paciente, ele pode ficar nesta casa num período de até 6 meses, certo? Nesse período que ele está lá na casa, né, trancafiado, ele vai receber assistência dos profissionais do CAPS-AD, certo? Todos os profissionais do CAPS-AD dão assistência aos pacientes que estão lá nessa casa, lá na unidade de acolhimento, tá bom? Quando os profissionais veem, né, que esse paciente está melhorando, então eles retiram o paciente de lá e ele volta para o atendimento apenas no CAPS e voltando para a sua casa, tá certo? Mas todo paciente pode passar lá na casa um período de até 6 meses, ok? Existem dois tipos de unidade de acolhimento. A de adultos, né? No ICO tem uma unidade de acolhimento de adultos e existe uma infanto-juvenil, tá? No Iguatu tem uma infanto-juvenil, certo? Então, a unidade de acolhimento, né, é instituída pela portaria 121 de 2012, que oferece cuidados contínuos de saúde com funcionamento de 24 horas em ambiente residencial e objetiva oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, acompanhadas nos CAPs, em situação de vulnerabilidade social e ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, né? Por isso que eles são protegidos, por isso que eles são trancafiados, eles não têm liberdade, né, nessa casa de ir e vir, de sair, eles não saem, certo? De caráter transitório. Por que de caráter transitório? Porque eles não vão morar lá o resto da vida, certo? Eles têm um período de até 6 meses ficarem lá. O período de permanência pode ser de até 6 meses, de acordo com o projeto terapêutico singular, certo? E existem os dois tipos de unidade de acolhimento: o infanto-juvenil, para crianças e adolescentes, e o adulto, certo, pessoal? E veja que a unidade de acolhimento, ela só existe no município que tem CAPS-AD, porque a unidade de acolhimento, ela é ligada ao CAPS-AD, são os profissionais do CAPS-AD que mandam esses pacientes ficarem na unidade de acolhimento, certo? E diferente da residência terapêutica, eles têm familiares no município, sim. Só que o objetivo principal é impedir que eles tenham acesso à droga ou ao álcool, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aí? Tranquilo, meninas, até aí? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? Peraí.